Olá, estamos de volta aqui na nossa 88 Rockets. Hoje vamos falar bastante sobre treinamento, sobre engajamento, sobre produtividade, sobre liderança. E hoje nossa convidada, não vou falar o currículo dela todo, porque se eu ficar falando do currículo dela aqui, nós vamos ficar um tempo. E então vamos falar. Ela é atuante na área de Executive Business, né, desenvolvimento de alta performance, treina equipes com excelência, participa de grupos de empresários para que haja essa interação entre os diversos ramos, né, atua em pequenas, médias e grandes empresas e trabalha, hein? Trabalha bastante, sempre com um sorriso no rosto para ser o exemplo dentro desse universo do treinamento. Eu acredito que ela não se importe, como tanta gente hoje fica falando que não sou coaching, né? As pessoas agora têm um preconceito bobo em cima disso, mas eu a conheci há um tempo atrás na Associação Comercial aqui de Campinas, e ela me convidou gentilmente para participar de um grupo. Ainda não consegui, mas estou me programando para isso, né? E no encontro agora, num evento grandão da Associação Comercial, a reencontrei, já coloquei ela na minha lista mental e hoje ela está aqui com a gente para apresentar toda a sua expertise, sua entrega, né? Que ela estudou muito para se qualificar para tal coisa e tem feito um trabalho muito legal com resultados muito expressivos em várias empresas aqui da região e até do país. Com vocês, Renata Lasso. Seja bem-vinda, Renata. Muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E vamos embora, né? Vamos desenvolver. Mas, para começar, me conta um pouquinho dessa trajetória, né? Da formação e dessa construção que você fez, porque a gente começa de um jeito, né? Mas não necessariamente vai nisso até a frente. Então a gente vai se adaptando. Me conta mais sobre isso. A adaptação é diária. É diária, né? Bom, primeiramente quero agradecer essa oportunidade de estar aqui com você. É um prazer imenso, né? Muito obrigado. É uma honra mesmo. E compartilhar, acho que o nosso objetivo é esse, né? Aqui com a audiência, poder trazer também um pouquinho aí de como a gente pode transformar esse meio corporativo, trazendo ali, eu falo equilíbrio, né? Hoje se fala tanto em questão de produtividade, mas tem que ter o equilíbrio. Sim. Porque sem ele a gente não consegue nada, né, na verdade, atingir resultados aí extraordinários, né? E então acaba sendo isso aí que eu faço, essa transformação através dos projetos e através das pessoas, né? No desenvolvimento humano, na parte comportamental, tanto na parte de desenvolvimento ali, principalmente dos líderes, que eles que são ali os precursores, né? Eles que vão disseminar, na verdade, cultura, conhecimento, objetivos, né? Trabalhar todo esse engajamento ali das suas equipes, para que eles cheguem ali em resultados superiores. E o líder, né? Um líder bem desenvolvido, né? Não vou nem usar a palavra só treinado, mas é desenvolvimento mesmo. Ele tem a visão macro do negócio, né? Então, os setores são setores, só que ele tem que ter sempre uma visão macro. Estou falando do alto, né? Porque ali tem os gestores, tem vários níveis, a gente tem que respeitar isso. Mas me conta aí como é que você andou para chegar aí, pra né? Chegar aqui, para conseguir trazer esses resultados que eu falo, né? Resultados rápidos. E olha porque assim como você ajuda a construir pessoas, desde a parte psicológica até a parte de estruturação de projeto, né? De elaboração de mecanismos de produtividade, de aumento de desenvolvimento e tudo mais, passa por
o seu desenvolvimento, né? Exato. Tudo começa na gente. Exatamente. E é interessante a gente falar disso, porque até é uma coisa que eu ia comentar. Quando a gente fala da liderança, a gente tem que trabalhar muito o autodesenvolvimento para que o líder seja o exemplo e que ele consiga, né, extrair mais ali do seu time, né? Sim. E aí, voltando um pouquinho, né, para a minha trajetória, eu comecei nessa área de desenvolvimento humano, assim, estudar, na verdade, em 2012. Né? Eu comecei em 2012 e comecei ali para o meu autodesenvolvimento, então eu fui fazer faculdade, voltei a estudar, tinha vindo aí de uma trajetória também empreendedora, trabalhei na área da beleza aí por 16 anos, né? E esse foi o meu motivador, por quê? Porque eu precisava engajar as pessoas e eu precisava desenvolver minha liderança. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso, né? Eu fiz Empretec, sou empreteca também em 2010. Eu fiz em 15 eu fiz. Tá. E ali começou essa busca, né, pelo autodesenvolvimento. Então, comecei as minhas formações na parte de coaching, fui fazer gestão de RH, aí eu fui fazendo todas as formações na área de desenvolvimento humano mesmo, né, para trazer essa parte. Porque coach, o que é o coach? Ele é um treinador de pessoas, né? Exatamente. Quando eu falei até na abertura aqui sobre a história do preconceito, as pessoas, às vezes não, né? Nós encontramos com isso todos os dias. Pessoas que falam coisas sem conhecimento. Hoje em dia nós temos a cultura do cabeçalho. Meu pai dizia isso. As pessoas leem títulos e se acham experts, né? Então, o coaching é uma palavra que está em inglês. É treinamento. É treinador. Né? É treinamento, gente. Se uma equipe bem treinada produz mais e faz diferença. Acabou. Exatamente. Não, mas o coaching... é coaching... Meu, treine sua equipe. Não, e até pegando esse gancho, né, é algo que a gente tem, e pesquisas aí até da Conference Board mesmo traz essa questão de treinamento. O brasileiro, ele tem uma média de 1/4 de produtividade comparando com um profissional americano. Então, qual é o custo disso para as empresas, né? Então, não investir em pessoas... não investir em treinamento, você está dando tiro no próprio pé, Sim. no teu próprio negócio. Porque você tem como aumentar a lucratividade trabalhando o desenvolvimento dessas pessoas. Então, mas aí a gente volta para a cultura, né? A gente volta totalmente para a cultura, porque assim, a diferença cultural é imensa e a gente vê as pessoas brigando por direitos, por não sei o quê, né? O ideal, assim, até que as empresas... Calma lá, né? Reservem realmente, né, uma verba, um budget ali para poder investir anualmente em treinamento. Isso tem que estar dentro do planejamento estratégico. Só que se as pessoas não fazem o planejamento, às vezes, da empresa, e muitas vezes a gente fala, a pessoa não tem um bom planejamento nem para a vida dela... E eu não estou falando só de funcionário, eu estou falando, às vezes, de líderes. Porque eles estão insatisfeitos com os resultados, porque eles não sabem, às vezes estão patinando em alguns momentos, não sabem como chegar, e aí precisa trabalhar tudo isso num todo, né? Então, a minha jornada começou lá atrás, Então, mas aí vamos voltar, porque assim, quando lidamos com temas apaixonantes... Você começa a falar do tema a gente dá umas escapadas. Então, vamos voltar para Renata. Né? Então, eu comecei lá em 2012, comecei para o meu autodesenvolvimento. Depois disso, eu fiz todas as formações, né, na parte de coaching, passei pela psicologia positiva também aplicada ao coaching. Aí eu fiz uma formação com o Brian Tracy em 2016, quando ele veio para o Brasil. E ali eu tive meio que um ponto de virada que eu visualizei realmente uma transição de carreira. Aí eu falei, opa, peraí, então eu preciso fazer mais, né? O que eu vou fazer? Aí eu fui fazer FGV, fui fazer uma pós em administração, né? Recentemente também, ano passado, terminei ali uma
uma pós em psicologia organizacional pela PUC, então eu falo que a gente não para, né? Isso eu quero para mim. A gente não para. E tudo isso vai impactar na entrega de resultados que eu acabo gerando para as empresas, né? Porque não tem como você transferir conhecimento, ou você estimular. Eu falo, essa era a minha maior preocupação no início. Eu falei, como é que eu vou expandir uma visão, às vezes, de uma pessoa, de um gestor, né? Sem, às vezes, que eu esteja visualizando algo grandioso. Então, eu preciso estar em desenvolvimento contínuo, eu preciso estar atenta à inovação, eu preciso entender de negócios, eu preciso ver o que está acontecendo no mundo como um todo, para poder, impactos, né, e o que está sendo feito em outras empresas, trazer esses exemplos para que às vezes, aquela pessoa que eu estou desenvolvendo consiga ter essa expansão de consciência, né, através de provocações ali, de perguntas, né, de ferramentas práticas, para que ela sim consiga chegar numa performance superior. Por quê? Porque tudo começa pela visão, pelo sonho. Então eu tenho que mexer, eu tenho que extrair de dentro do indivíduo o que, tipo assim, a sua melhor versão. Então não é fácil, mas você tem ferramentas aí dentro da psicologia para conseguir acessar, vamos falar assim, esses pontos e ir construindo isso e trazendo, eu falo, a clareza do que a pessoa quer. Dentro dessa clareza é onde você consegue promover esse alinhamento entre os objetivos profissionais e os objetivos pessoais. E isso começa a fazer sentido, isso começa a trazer um ânimo diferente, porque a pessoa, quando ela está ali na rotina, o que acontece? Ela perde, às vezes, essa visão do propósito. Por que ela está fazendo o que ela está fazendo? E muitas, às vezes, nem tem. E aí fica aquele vazio. E aí aí é onde começa ali, às vezes, você correr riscos, né? Riscos de aumentar o estresse, aí cai produtividade, aí risco de burnout, enfim, aí tem uma somatização de coisas. Então, eu trabalho muito dentro dessa perspectiva para conseguir efetivamente promover esse alinhamento. Então, mas eu acho interessante você colocar isso. Agora, você colocou esse ponto-chave, né? Que tem que estar... As empresas têm que estar atentas a isso em todos os níveis, né? Isso aí entra um pouco também no que a gente bateu um papo aqui antes, eu falando da medicina ocupacional e tudo mais, que geram problemas. E o afastamento é um problema, e são coisas que você tem como prevenir. Tem. Né? E eu acho legal você colocar isso, que você teve que descobrir tudo isso em você. Sim. Né? Primeiro em mim. Para multiplicar com o máximo de qualidade possível, né? Então, até entendo mais aqui, vendo, né, conversando com você e vendo teu currículo e as coisas que você já fez, entendo por que teu trabalho é um trabalho de excelência. Porque você consegue ser o exemplo. Você fala da sua transição. Eu acredito que em treinamentos e empresas, você fala, ó, eu virei uma chave. Sim. Eu passei por isso. E não foi fácil, né? A gente sabe. Passei por todos os percalços que me foram exigidos, porque é muito exigente você se transformar. Sim. Né? Você se transformar. Então, quando você vai transformar o outro... Você tem que convencer a ele a se transformar, né? Não é um convencimento. Você tem que passar por um processo. Na verdade, ele acreditar nele. Exatamente. Ele acreditar que ele pode muito mais, né? Então, assim, grandes líderes têm essa capacidade, né? De transformar pessoas comuns, né? Resultados de pessoas de excelência. Resultados extraordinários. E o que isso gera? Aí você está falando, mas você vai fazer a pessoa produzir mais, você está querendo, né, sugar ela. Não, na verdade, é você trazer o equilíbrio. Eu tenho exemplos disso, né? Eu tenho casos aí de clientes, não vou citar aqui nomes e empresas, mas assim... que em questão de 2 meses, a pessoa estava avaliando ali de 3 a 5 novos projetos para aquisições, né? Aquisições de novas empresas. Ele, em 2 meses, começou a analisar de 12 a 15 novos projetos. A produtividade dele triplicou
Como? E detalhe, estava mais feliz, né? Mais engajado. Ele E não estava se matando, né? Estava trabalhando no mesmo time, só que produzindo muito mais. Estava produzindo, Sim. mas estava envolvendo as pessoas. Ele descobriu caminhos para viabilizar aquilo. E aquilo estava voltando como resultado e satisfação para ele. Então, isso é gostoso ver. Né? É você, às vezes, tirar uma pessoa que está num nível de estresse elevado porque está com baixo resultado e ver ela crescer. Por exemplo, a empresa dela, 47% o resultado em 3 meses. Estou falando de faturamento. Sim. E quando você mensura o índice de estresse dessa pessoa, reduziu 50%. Aí você fala assim, como? Ela está trabalhando mais? Sim, justamente por conta desse equilíbrio, né? Essa clareza que o processo acaba gerando. Porque eu acho que a pior coisa que tem são as indecisões, Wander. Eu acho que quando você está num processo muito de indecisão, a tua tensão, na verdade, aumenta, né? O seu estresse aumenta e você não sabe ali para que caminho você vai. Só que a indecisão já é uma decisão. Sim, sim, sim. Né? Eu falo que a não ação, a inação, já é uma ação. Estar parado é uma decisão, né? É uma decisão, né? Então, a gente precisa observar o quê? O que é que está me impedindo, às vezes, de chegar onde eu desejo? Primeiro, saber aonde eu quero chegar, que eu acho que esse é um dos pontos fundamentais. E uma coisa até que você, né, a gente comentou aí dessa questão do desenvolvimento organizacional mesmo, você falou dos afastamentos e tal. A gente sabe que, segundo a OMS, até 2030... o índice de depressão vai ser a doença número 1. No Brasil, isso está elevadíssimo. Então, isso acarreta o quê? Acarreta nos afastamentos, acarreta na sobrecarga dos planos de saúde, né? Nas esperas em hospitais. Enfim, é um desencadear... E eu ouvi uma frase esses dias, e a gente... E isso reverbera não só para a empresa, mas para as famílias também, Exatamente, que tem uma pessoa exatamente. assim, em depressão. E eu ia tocar nesse ponto, Renata, que é assim, eu ouvi um cara falar uma coisa que eu achei inteligentíssima, sobre as doenças do século, né? Porque as pessoas fala-se muito hoje de depressão e ansiedade, que era uma coisa, eu tenho 57 anos, quando eu tinha 18, não se falava nesse tipo de diagnóstico, né? Não se falava em ficar TDAH, não tinha isso, né? Então, não tinha tanto estudo, exatamente. Tanto aprofundamento. E aí tem gente que fala assim, eu não me atrevo a tocar nesse ponto. Fala assim, não, porque é frescura disso, frescura daquilo. Não. Fala, peraí, gente. O fato de na minha adolescência não haver o diagnóstico, não quer dizer que não existia, é que não era observado. Exato. Né? E aí, de uma forma simplista, ansiedade, excesso de passado, de futuro. Não, ansiedade, excesso de futuro. E depressão, excesso de passado. Ok. Mas, meu... de forma simplista. De forma simplista, né? De forma simplista total. Mas uma coisa que me chamou a atenção nisso que eu ouvi, que eu falei, ninguém finge depressão. Porque tem gente que adora falar isso. As pessoas fingem estar bem. Sim. Né? Fingem estar bem. Às vezes a pessoa está bem deprimida, bem doente, mas nem a família percebe, porque ela está tentando de qualquer manter ali manter uma um padrão. Aparência. E isso é a parte mais perigosa. Sim. Porque ela não vai se tratar. Ela só vai fingir estar bem. É até legal você ter comentado sobre isso, né? Trazido esses pontos, porque a depressão ela não é da noite para o dia. Nunca, jamais. Ela é um processo que demora, às vezes, anos, né? Só que você tem, às vezes, o estado depressivo. Então, nesse estado, é mais fácil você começar a atuar. E quando que a gente começa a observar isso? Primeiro, a partir dessa observação do autoconhecimento. Como é que eu estou me sentindo hoje? Quais são os meus pensamentos que eu tenho na maior parte do tempo? Né? Quando eu acordo, né? Será que eu consigo enxergar a beleza da vida? Será? Então, quando você começa a observar esses padrões que estão, né? Esse diálogo interno com você,
é onde, percebendo as suas emoções, é onde isso te possibilita uma mudança. E aí você precisa ter essa atenção. Por quê? Porque você não precisa chegar nesse quadro, nesse estágio final, se você buscar ajuda no começo. E aí é muito importante que, por exemplo, dentro das empresas, os líderes tenham esse olhar e essa observação. Mas como é que ele vai observar se a outra pessoa está deprimida, se ele não se autoconhece, se ele não conhece os próprios sentimentos e as próprias emoções? Tudo passa por uma percepção. Porque a questão da empatia. Ele consegue, exatamente. Exato. Empatia e percepção. Se você, na análise pessoal, você consegue enxergar certas coisas, o teu filtro fica mais apurado ali, né? E você bate o olho e fala, opa, peraí, tem problema ali. Eu faço uma analogia muito interessante, que eu brinco que todo mundo sabe o que é febre, pelo menos eu acho que a grande maioria sabe o que é febre, né? Mas se você não soubesse o que é febre, você iria identificar que a outra pessoa está com febre? Então, isso não tem como, né? Então, isso vale para essa observação de como que a pessoa está se sentindo, se ela está deprimida, qual que é o estado dela. Então, né, já começa aí. Agora eu vou além. Isso vale muito na questão dos pontos fortes e pontos fracos do indivíduo. Então, se o líder não, né, se o indivíduo não se... Não estou falando líder, mas de modo geral, se a gente não se autoconhece, como é que eu vou usar o que eu tenho de melhor, se muitas vezes eu só estou olhando para o que eu tenho de pior? Porque eu já fui criticado, porque as coisas não deram certo, e eu estou nessa posição, nessa condição mais negativa. E isso vira um loop, você vai se retroalimentando daquilo. Me ocorreu um negócio muito engraçado. Desculpa, você percebe? Percebo, é um loop mesmo. Eu percebo, me veio uma coisa aqui muito engraçada, cara, que aqueles questionários de admissão e tudo mais, eu já vi muitos na minha vida, você com certeza muitos, de gente que fala defeitos e virtudes, né? Defeitos e virtudes, o cara, no defeito, ele coloca que ele é perfeccionista. Eu falo assim, caramba, o cara quer fazer um trabalho perfeito, ele é atento aos detalhes e ele acha que isso é um defeito. É interessante você falar isso, mas assim, quando que o perfeccionismo... te adoece. Quando que ele é uma fraqueza, vamos falar assim. Quando ele te impede de realizar. Sim. Então, assim, tem que estar... E nunca sai. Então, aí você patina e você não desenvolve, não desenrola. Você não sai do lugar porque você quer que seja tão perfeito que você não faz. Isso. E aí aquilo te trava, né? Isso a gente está falando de um. Então, aí é onde a gente vê, principalmente nesse processo, a falta, às vezes, do autoconhecimento em relação às suas forças e às suas fraquezas. Sim. Né? Eu quero falar um pouquinho sobre o processo. Bom, gente, como vocês podem ver, nós já falamos da trajetória de Renata e a gente não vai ficar aqui falando muito de Renata porque é tanto conteúdo, é tanta coisa que a gente quer abordar que nós não temos 6 horas para fazer isso. Mas eu vou te falar uma coisa. Nós vamos entrar nessa estrutura, mas dentro disso, dessa visão, dessa postura empática de um líder, nos seus treinamentos, você indica, porque tem gente que tem essa dificuldade. Eu conheci alguns líderes na minha vida que tinham bastante dificuldade nessa abordagem individualizada. Então, eu já vi líderes que tinham subordinados, gerentes, não era o cara lá na outra ponta, né? Que sentiam uma certa carência e não se sentiam, não sentia pertencimento àquele grupo, não se sentia integrado e dentro daquilo. Por quê? Porque ele não conseguia ter a relação com o líder maior, com o líder maior, que outros tinham, né? E ele não tinha como fazer essa abordagem. Então, o que acontece? Às vezes, de um lado ou de outro, as pessoas não conseguem ter um papo a dois, assim, ó.
Vamos resolver isso nós dois, né? E aí também envolve, porque essa empresa, por exemplo, eu consegui dar um help para esse exemplo que eu estou dando, dar uma ajuda, porque eu coloquei a psicóloga da empresa no meio. Tá. Eu trouxe, falei, ó, você que faz a parte desse gerenciamento de psicólogo, graças a Deus você existe, porque tem empresa que não se preocupa com isso, que não tem. Graças a Deus você existe, você vai ter que intervir. Porque o fulano é muito bom, mas ele tá achando que o chefe não gosta dele o tempo todo e ele fica o tempo todo achando que a cabeça dele tá numa bandeja. Olha aí. E a gente precisa fazer esse cara se pertencer, porque senão nós vamos perder ele. E aí é trazer essa pessoa aqui para mais próximo, porque muitas vezes ele criou um padrão de pensamento ali que não retrata a realidade, Sim. né? E aí tá fazendo com que ele se distancie. E aí o chefe às vezes nem sabe por que ele tá distante. É isso. Né? Então, sim, precisa trazer essa aproximação. Então, é isso que eu queria falar. É isso que eu queria falar. Aí é onde entra o autoconhecimento. Exatamente. Isso eu estou te falando para dar um exemplo, para fazer um gancho. Empresas, independente do número, tem empresa com 5 mil, 3 mil, 2 mil, 2, 3, 4, 5, monte. Né? Só que assim, eu acho que mesmo as grandes empresas podem, né, através do seu departamento de recursos humanos e tudo mais, entender certas coisas, porque não é só o gerente, não é só o encarregado. Lá na pontinha, o cara que está, a moça do café e tudo mais, pode ter o mesmo problema do diretor. Sim. E aí... E aonde que entra essa coisa de falar assim, pô, peraí, toda a cadeia tem a sua importância, cada um na sua função. Tem alguém aqui que está doente. Porque essa coisa da doença parece aquela história da cesta que tem uma laranja podre. Porque é uma coisa que pode, né? De repente ali uma pessoa do lado e você começa a multiplicar o problema. Né? Quando, na verdade, o que você tinha que fazer? Você tinha que pegar um individualmente, isso nos seus treinamentos, eu percebo que você trabalha bastante com essa coisa do psicológico, né? Do comportamental. Então, existe isso nas grandes corporações que você já trabalhou, de individualizar tratamentos, individualizar as coisas, porque às vezes fala, não, peraí, tá tendo problema ali, vamos pegar o grupo todo, não vamos puxar Não, inclusive o meu trabalho é muito mais voltado, muitas vezes, apenas para as lideranças, né, do que às vezes para os times. Tá. De forma individualizada. Para os times aí a gente trabalha essa questão comportamental, essa questão do autoconhecimento, as relações interpessoais, comunicação, produtividade. Então a gente trata desses temas, por quê? Justamente porque a pessoa precisa às vezes de ferramentas para trazer esse equilíbrio, para trazer essa junção do profissional com o pessoal. Por que ela faz o que ela faz e qual o sentido disso na vida dela? Né? Porque a gente fala que trabalho é valor meio. Né? Sim. Enfim, o que você realiza com ele é que é o valor fim. Né? Então, isso precisa ser passado. E muitas vezes as pessoas não têm esse nível de consciência. Então, é importante trabalhar esses níveis com a gestão para que eles tenham essa atenção, sim, com as suas equipes. Porque você falou um ponto interessante, né? Às vezes aquela pessoa, ela é um problema, ou ela está passando por uma dificuldade e ninguém está dando atenção para ela, e ela está dando sinais. Sim. E aí, vou falar, a gente falou que... E os sinais nem sempre são voluntários, né? Os sinais involuntários, eles são mais frequentes, porque a pessoa às vezes não percebeu que está mal, né? Ela se sente mal, mas ela não tem essa percepção que aquilo pode ser uma patologia, inclusive. Você quer ver uma coisa? Você trouxe aí que a depressão é excesso de passado, né? Certo. Vamos colocar assim, o foco está no passado. Sim. Quando a pessoa reclama, o foco está onde? Reclama... Quando ela começa a reclamar, ela reclama do que? Ela reclama do presente? Do que ela está trazendo. Ela reclamou do passado, do que não aconteceu, claro. Certo? Então, o foco está no passado. Tem estudos da psicologia positiva que fala que quando, numa empresa, num grupo, existe uma proporção, uma razão ali, que quando você tem pessoas
falando, reclamando muito, palavras negativas, tá? Você precisa de uma proporção de 3 contra 1 para ter uma equipe de alta performance. Esse é um ponto já de atenção. Se você tem muita gente reclamando no teu meio, a equipe toda está em baixa performance. E qual que é o custo disso? Né? Então, olha só, para uma frase, né, negativa, palavras negativas, você precisa de 3 para ter equipes de alta performance. Se você tiver ali meio 1 a 1, empatou. Equipes na média. Sim. Medíocres. Média. Tá? E se for o inverso, né, você tiver 3 reclamações ali, palavras negativas. Você está arrebentado. É baixa performance. E isso vai impactar aonde? No resultado operacional da empresa. Claro. Né? Então, você vê que uma coisa... A gente está costurando aqui como que é importante esse olhar para pessoas. A gente sabe que não existe empresa, não existe negócios sem pessoas. Ah, mas a minha empresa é de tecnologia, mas mesmo assim você precisa das pessoas. Sim. Então, por isso que é tão importante trabalhar cultura, trabalhar um plano de desenvolvimento, né? Trabalhar esse plano de crescimento dentro da empresa. Ah, mas a minha empresa não tem, chega num ponto que a pessoa não vai poder crescer mais. Ok, então você sabe que vai ter um tempo ali. Às vezes tem empresas que as pessoas ficam 3 anos, 5 anos e é natural. Então, mas ela vai sair dali, o teu papel como líder é fazer com que aquela pessoa saia dali uma pessoa melhor, mais preparada para a vida, para outras empresas, para tudo. Né? Esse é o papel que eu vejo da liderança. Eu acho maravilhoso, mas eu quero que você vamos tentar passar pelos vários processos. Pelo menos eu não sou um coach, um treinador tão habilidoso, né? Mas eu te falo. Mas você já atuou muito na área de desenvolvimento de pessoas também. E amo. Inclusive, eu fiz direito. Eu falo que até uma frustraçãozinha, já falei isso aqui outras vezes. Eu fiz direito. Só que eu queria ter feito psicologia, mas eu descobri isso depois de terminar o direito. Porque eu fui fazer direito por pessoas, né? E aí eu descobri, adoro, acho legal pra caramba o conhecimento que eu adquiri lá, gosto, tenho grandes amigos, fiz grandes amigos, pessoas incríveis que são procuradores, promotores, advogados, juízes e tal, mas assim, o direito não é uma coisa de pessoas, é de interesses de pessoas. Entendeu? Então eu não tô trabalhando com pessoas, eu estou trabalhando só com o interesse das pessoas. Tanto é que eu não atuei. Eu não atuei, eu saí fazendo outras coisas. Mas quando você chega, né? Vamos lá. Renata foi vista, lembrada por uma empresa, chegou na empresa. Chegou na empresa, tudo parte de um diagnóstico. Sim. Né? Você chegou lá, você foi apresentada e tudo mais, e aí você começa o seu trabalho. Então, você tem essas fases. A primeira fase é o diagnóstico ou existe algo que antecede? Não, esse primeiro contato a gente já começa a trabalhar para ver onde estão, né? Onde estão as principais dores. E esse processo de diagnóstico, como é que você vai chegando? Porque, por exemplo, quando você vai tratar de um líder, de um executivo, por exemplo, né? O cara que está lá em cima, você vai ter N conversas com ele, né? Para saber de coisas e qual a liberdade que você tem que ter para transitar nos vários meios. Porque muitas vezes para você saber como é que você vai trabalhar a liderança, você tem que ver como é que os processos estão acontecendo ali embaixo. Sim, né? Normalmente como que funciona, tá. né, Wander? Vamos supor, eu já trabalhei às vezes com trabalhei com a alta gestão, agora essa alta gestão ela quer que eu desenvolva outros líderes dentro da cadeia. Então, eu sempre parto do princípio que eu preciso ter essa conversa com esse líder antes da gente começar um processo. Então, tem uma entrevista ali. Ali eu vou conseguir mapear qual é a visão dele,
né? Onde ele está tendo as dificuldades, quais são os resultados que ele está sendo cobrado e ele quer entregar. Então, eu começo a entender todo esse cenário para eu poder desenvolver um plano para ele, né? Um programa de desenvolvimento de liderança para ele. E, com isso, eu já colhi as informações do que a empresa espera como resultado. E aí, o meu papel é trazer essa congruência, né? Então, eu preciso trazer. Não, aí com essa entrevista, estamos juntos? É isso que você quer? Vamos trabalhar? Estamos alinhados, então, com os objetivos da empresa? Aí a gente começa um processo. Eu acho que... Então, isso é fundamental. Agora, quando existe a necessidade da gente fazer também um diagnóstico com o time, aí a gente tem ferramentas e aí a gente vai implementando isso também dentro do projeto, dentro do programa de desenvolvimento, entendeu? Sim, eu acho legal isso, porque assim, muita gente acha que quando a gente está falando de líderes executivos, né, até CEOs, né, que hoje chamam de CEOs e tudo mais, e o que acontece? Muita gente pensa que esses caras não são cobrados, né? E muitas vezes eles são cobrados pelos números, e as grandes empresas, as empresas mais sérias, que realmente têm objetivos grandes e se preocupam com isso, existem conselhos. Exato, isso né? que eu ia falar. Então, os conselhos estão cobrando, né? Existem acionistas, existem uma representatividade dentro de uma empresa de grande porte, e a galera fala, não, porque é ele que decide. Não, nem sempre. Não, nem sempre. tudo tem Por isso mesmo que às vezes alinhado. ele tem que estar se atualizando. Sim, né? Se desenvolvendo. Porque, dali ele não vai para lugar nenhum. Porque ele está no topo da cadeia. Se desenvolvendo e com esse olhar para as pessoas, para desenvolver as pessoas, para entregar o resultado. Porque o líder não gera resultado sozinho. Exatamente, né? Precisa das pessoas. E outra Uma empresa coisa, não cresce sem pessoas. Às vezes o cara está ali, ele ou ela, né? Que hoje temos grandes líderes femininas que dá para citar 10 aqui, que são excelentes, grandes mulheres dentro desse universo corporativo. O cara que está atento a quem está ali trazendo para ele informação, ele vai detectar muito rápido alguém que está com baixo rendimento. Né? Sim, ele está tão conectado com aquilo que qualquer coisa que chegar, ele percebe imediatamente onde tem alguma fragilidade. E aí que ele mostra quem ele é. Porque ele não vai virar e se livrar daquele cara. Ele vai ver o que está acontecendo para ver se é possível apoiá-lo para que ele tenha um melhor desenvolvimento, tenha sucesso e ajude mais. Agora, ele também não é a Madre Teresa. Não. Ele vai querer ajudar, ele vai fazer. Se o cara não se apresentar disposto àquilo, meu amigo, tem muita gente querendo trabalhar. Tem uma coisa que é fundamental. A pessoa, o indivíduo, precisa querer. Se ele não estiver aberto às mudanças que são necessárias, porque às vezes ele está numa posição, ele está para ser promovido para uma outra posição, e aí ele precisa passar por um processo para se preparar para essa posição, mas ele não está aberto, não acontece. Não dá. Entendeu? Então, acho que esse ponto aí é fundamental. Mas o líder, ele tem, né, essa capacidade, ele tem que ter de ouvir, de ter essa empatia, saber ouvir realmente os seus liderados. Para quê? Para que ele possa apoiar esse processo de desenvolvimento e não só isso, que ele seja o exemplo, como você falou, e o agente de desenvolvimento, que é isso que a gente vê. E aí, grandes líderes têm ferramentas ali que ele utiliza no dia a dia, como, né, o líder coach. Então, ele é um coach, ele está apoiando, ele viu que a pessoa está meio desmotivada, ele já entendeu que o negócio dela não é conhecimento, é motivação. Então, ele vai lá e vai trabalhar a parte motivacional dessa pessoa na informalidade, entendeu? Então, mas existem pessoas, né,
Em todos Ele vai os dar lugares. feedbacks mais assertivos, promovendo o desenvolvimento. Ele vai entender o perfil daquela pessoa e falar assim, essa pessoa que gosta de desafio. Eu acho que ele tá... Deixa eu ver como é que tá essa questão. Ele vai ter um diálogo ali, ele vai perceber que está faltando um pouco mais de desafio para aquela pessoa, ele vai dar mais desafio na mão dela, vai dar metas mais desafiadoras. Então e esse é o papel do líder. Mas exatamente, mas eu vou te falar de um desafio. Você é uma mulher qualificada pra caramba para aquilo que você se propõe a fazer. Mas existem pessoas que têm uma coisa muito pesada, ainda mais hoje em dia, nessa bolha que nós estamos de informação muito acelerada. E cada vez mais as pessoas estão se achando autoridade em tudo. E eu acho isso muito perigoso. Uhum. Então você chega. Quantas vezes você se deparou com uma pessoa que, desta forma mesmo, do jeito que eu vou te falar, ela tem um ego tão inflado e ela tem uma postura uma empáfia tão grande que ela vira para você. Você foi contratada, às vezes não por ela, mas por um conselho, por alguém que está interessado que você a desenvolva. Ou essa, ou até umas 2, 3, assim, dentro de uma área de direção, de liderança de uma empresa. E aí vem um e fala assim para você, eu faço isso aqui há 20 anos, o que você tem para me ensinar? E aí? Como é que a Renata engole o ego de alguém que acha que não tem nada para aprender e se coloca? Bom, eu nunca passei por essa experiência nesse sentido, porque justamente por conta desse alinhamento dessa entrevista que ocorre inicial. Então já começa ali, né? Eu acho que um dos pontos que é importante trazer aqui é que grandes líderes são humildes. Nossa. E grandes líderes estão abertos a aprender. Né? Então, eu acho que a gente tem que partir desses conceitos, né? Na verdade, isso que você me disse, o que não traz... faz parte de um grande líder. Isso que eu te disse não é um grande líder. Sim, mas vamos entender um pouco mais a fundo o que está por trás desse comportamento. Tá. Né? Quando a pessoa, às vezes, tem esse ego e ele, eu já sei, na verdade, ele está querendo... existem crenças ali e existem pontos fracos que muitas vezes ele está buscando, querendo esconder. Ele não se autoconhece. Porque quem se autoconhece, Wander, não se sente ameaçado pelo outro. Ele só é. Ele transita com tranquilidade e com humildade. Né? E humildade não é baixar a cabeça, mas se eu falhar, se ele tem a capacidade de ir lá e reconhecer. E isso é ser grandioso. Né? Reconhecer que falhou. E como é que eu corrijo a rota? Você acha que o mercado ainda aceita aquele chefe, aquele líder que gosta de ser temido? Na verdade, esse chefe temido está com os dias contados já há muito tempo. E com as novas gerações agora piorou, entendeu? Como é que você vai falar para um Z o que ele tem que fazer? Não é nem não, isso. Eles têm isso, né? Porque meu pai não gritou comigo, eu vou aceitar um grito seu? Não. É respeito, é valor. E aí, ambos têm que se desenvolver. Não estou falando que eles estão certos, não é isso. Mas, assim, ambos precisam se desenvolver para achar esse ponto, esse ponto de equilíbrio de novo, entendeu? Entre as relações. Então, isso exige de nós, seres humanos como um todo, esse aprendizado contínuo. Então, eu vejo que cada vez mais as pessoas... precisam desenvolver o autoconhecimento. Então, hoje, como que você pode desenvolver autoconhecimento? Você vai desenvolver autoconhecimento através de leitura, você vai desenvolver autoconhecimento através de terapia, de treinamento. Tem inúmeras... Eu falo assim, hoje, o que tem de recursos para se desenvolver autoconhecimento é gigante. A única coisa que precisa é o querer. É a pessoa estar aberta. Porque tem meios. É caro? Não, depende. Você precisa desenvolver, vai fazer terapia. As escolas têm, por exemplo, os estágios, os estagiários que oferecem. Então, tem inúmeras formas, né? Sim. Enfim. Mas parte do quê? Da pessoa começar a se auto-observar.
Esse é o primeiro ponto. Então, mas aí passou gente por essa cadeira aí pra caramba, de todos os níveis de organização empresarial e também algumas psicólogas. Inclusive, amanhã entrevisto uma amiga minha muito querida que é psicóloga e trabalha direto com isso. Mas eu vou te falar uma coisa. As pessoas são de uma complexidade imensa. E elas se encontram nos momentos mais malucos possíveis. Então, assim, olhar para dentro pode ser uma coisa muito agressiva para algumas pessoas. E ela entender que a chave não vira de uma hora para outra é um trabalho grande. Sim. E eu vou falar de um exemplo comigo. Eu, em 2009, eu estava trabalhando numa empresa e tal, e eu estava trabalhando muito. Por quê? Porque eu tinha uma dificuldade enorme de delegar. O executor. Nossa, eu tinha uma dificuldade imensa de delegar. Eu pegava as pessoas e começava a fazer. E aí eu comecei fazendo uma coisa. Aí eu abracei uma outra coisa. Aí eu abracei uma terceira coisa. E eu fui fazendo tudo bem. Graças a Deus eu fazia bem. E aí meu chefe enxergou, falou assim, esse ele é inteligente e ele é um burro de carga também. Porque ele não para nunca. O papel do líder não é ele fazer sozinho, mas ele é envolver as pessoas. Então, mas eu tinha aquela história de querer que tudo funcionasse tão perfeitamente que eu tinha que estar olhando. É só você que ia Só os meus olhos conseguir, ia entregar aquele resultado. Então, teve uma hora que eu dava treinamento, que eu fazia uma parte de treinamento para cliente, treinamento interno, e aí eu abracei eventos. Então, todo evento externo eu saía, procurava, contratava, montava e desmontava. Não, assim, eu trabalho muito esses pontos com a liderança. Aí eu tava enlouquecendo. E por que vem esse resultado? E aí eu já era insone, e eu comecei a dormir menos. Eu comecei a passar... Vai ficar doente. É isso que eu ia falar. Qual que é o caminho disso? Burnout. Então, mas eu fui direto. Quando eu passei a dormir 1 hora por noite. Não dá. Aí eu comecei a perder rendimento. E aí, na hora, a psicóloga da empresa falou, Vander... É engraçado, tem muita gente que pergunta para mim, Renata, como que você dá conta de fazer tanta coisa? Né, assim, porque eu tenho os meus atendimentos, os projetos, eu tenho, eu tô com mais 2 sócios aí numa startup também, de diagnóstico organizacional, né? Então a gente está colocando isso no mercado, então é algo que demanda ali esforço, tempo, planejamento, execução de algumas partes, principalmente quando você está começando ali também uma nova fase. Quando você está renascendo ou fazendo nascer alguma coisa, não é só intelecto, é braço também. Sim. E aí, eu sei que às vezes até o pessoal da SIC mesmo, né? O pessoal fala, como que você consegue, né? Eu falo, primeiro eu tenho que aplicar os conceitos que eu aprendi em mim. Sim. Então, quando eu vejo que eu estou patinando, eu sinto que eu não estou produtiva, eu paro e volto para o planejamento. Vamos olhar minha agenda, vamos reorganizar, quais são os objetivos principais, o que eu tenho... E usando ferramentas digitais, eu vou melhorando os meus processos para que eu consiga administrar o que eu faço hoje, que depende aí de mim, né? Tanto que eu estava comentando no início aqui, né, da nossa conversa, que chegou um momento que eu participei de 3 grupos de networking. Então, participei, né, da SIC, que eu estou desde 2019, depois participei do RNA e ainda participei de um grupo de Portugal, né? Então, depois de 2023, até por conta da pós, eu comecei a priorizar, né, tirei algumas atividades para focar em outras que para mim naquele momento era mais importante. Então a gente tem que saber fazer essas escolhas, né? E a gente vai fazendo isso diariamente, né? Constantemente. Mas isso aí eu acho que te trouxe mais para dentro disso, para até entender melhor essa coisa, é a psicologia, que como eu estava te falando. Sim. Eu fiz direito, amo,
Mas depois que eu terminei, eu achava que eu tinha que ter feito psicologia. Porque, meu, por mais que você... Eu era, tá? Eu era daqueles que falavam assim, não, psicologia, eu não sou louco, sabe? Igualzinho à maioria, né? Só que quando eu fui, cara, eu achei tão... Eu falo assim, ó, Nossa. Eu autoconhecimento fiquei é 10 libertador. meses e ela me mandou embora. Ela me mandou embora. A Giovana um dia falou assim, Wander, não quero mais você aqui. Eu falei, como assim? Ela falou, não, você vem aqui, senta, cruza a perna, bate papo, papapá. Vamos fazer o seguinte, pega tua namorada lá, tua noiva, o que seja, vamos pro bar, eu, você, meu marido, meu filho, vamos sentar e tomar uma cerveja, porque você tá vindo aqui bater papo comigo. Entendeu? Você chegou aqui por motivos e esses motivos Já não a tem gente mais, nem comenta né? mais, entendeu? E eu não sou o tipo de psicóloga que quer escravizar cliente. Você some da minha frente, não quero mais ver você. Nós somos amigos e tal, e tchau. Autoconhecimento é libertador. Exatamente, exatamente. Porque ela fala assim, você não tem falha de comunicação. Eu atendo pessoas aqui que levam 3 meses para falar comigo. Sim. Eu estimulo. A pessoa não fala nada, vai ficar pagando. Agora, quando ela resolver resolver, né? Quando ela tomar essa decisão de que ela quer resolver o problema, que ela veio me procurar aqui para isso, ok, porque aí ela vai ter que se comunicar. E é interessante, né? Porque o falar é onde às vezes você tá com alguma dor e quando você põe para fora, até dentro da psicologia, né? É como se você tirasse o lixo. Exatamente, Então, mas você tira, mas é você o, trouxe para a consciência. E aí você vai ter que trabalhar. Aí é o papel da é o que a psicóloga gente vai, trabalhar é o esses que a gente vai ter que abordar pontos. aqui, por quê? Porque é uma coisa assim, não existem mudanças que vêm. O estímulo Dentro pra pode fora. ser externo, De mas dentro pra fora. qualquer transição, qualquer mudança, qualquer decisão que você tomar no sentido de se aprimorar ou não, é interno. É de dentro para fora. Tem que ser. Não existe. E geralmente, né? Geralmente vem de uma dor e de uma crise a mudança, né? Porque é aquela história do quentinho, né? A gente ouve isso a vida inteira. Ah, não, tá bom aqui, blá, blá, blá. O que tá bom ninguém quer mudar. Sim, é uma Que tá tendência. errado. É uma Que tá errado, tendência. porque não existe nada que esteja bom o suficiente que não possa melhorar, Exato. né? É. Mas assim, Mas as o nosso pessoas cérebro, ele é condicionado a criar padrões e a gente não quer muito sair da rotina. Ele cria essas rotinas até por uma questão exatamente. de... E uma uma coisa que me programação de disseram esses sobrevivência, dias né? que eu achei incrível, olha, você vê, a gente faz isso há tanto tempo, mas existem pessoas que te dão uns insights assim que são bem legais, que é aquela coisa do que o cérebro aceita ou não, né? Acho que a gente conversou sobre isso, né? Foi você que me entregou isso. Isso. Então que... fala sobre isso que você falou assim, peraí, não é assim. Eu escuto muito, às vezes, as pessoas falando, né, por situações que já vivenciaram ali, e elas falam assim, nossa, agora eu sei o que eu não quero. Eu Isso. falo, ok, Foi exatamente. mas... Isso veio naquele nosso papo da nossa primeira reunião. Isso. Mas é tão importante quanto saber o que não quer, é saber o que quer. Ou mais importante, Sim. é saber o que quer. E aí foi onde eu comentei, né? Sim. Que o nosso cérebro, ele não entende, ele é atemporal ali, Sim. né? Então, trazer a nossa mente para o momento presente, você vê que a gente tem momentos que você pensa no futuro, e se você pensar em coisas boas, você se anima. Né? Se você olhar para o passado e pensar em coisas tristes, você se deprime, né? Você traz emoções negativas ali, você chora, né? Então ele transita, né? Dentro do tempo, vamos falar assim, né? Sim. Dessa linha. E o não, quando você fala assim, olha, eu não quero mais isso para minha vida, ele não entende. Por quê? Eu vou fazer uma analogia do coelhinho, né? Ó, você não está imaginando um coelhinho aqui na minha mão com um lacinho vermelho no pescoço. Você não está imaginando. Imagina, tua mente já criou, né? Então, isso é muito, muito importante a gente ter essa consciência. Para quê? Para eu verbalizar mais e pensar mais no que eu desejo. Até para criar essa realidade, porque você é o que você pensa na maior parte do tempo. Sim. Norman Vincent Peale falava isso. Sim, né? o lúdico, né? Você falou, olha, você não está vendo o coelhinho aqui. O cérebro,
ele vai criando. É muito todos legal. Todos os negócios por isso que eu começam amo, com uma por ideia. Isso que eu amo livros. Eu amo livros, porque o livro te permite uma coisa que os filmes não te permitem. Imagina. Eu fui ver... que eu adoro, né? Eu gosto de desenho, eu gosto de parar na frente de uma tela, principalmente no cinema. E eu fui ver Mufasa, que é o pai do Rei Leão lá e tudo mais. Bom, primeiro, tecnicamente, é um negócio absurdamente incrível, né? Mas, assim, quando você vê e que você começa a perceber, principalmente no mundo atual, digital, que é aquela construção de imagens toda, de animais batendo papo, é muito técnica, né? E muito mais rápida hoje, né? Porque tem desenhos que foram feitos a partir de desenhos mesmo e tal, com aquela coisa... Na mão mesmo, e mesmo, tal, né? que hoje não precisa mais disso. Mas, assim, o livro permite o quê? Nós aqui, ó, eu com o mesmo livro na mão, você abre aí, Renata, na página 65. Tá. O que você vai construir daquela página, quando dá uma descrição de um lugar e tudo mais, é seu, é pessoal. E é meu. E isso aqui é muito legal, que é essa coisa do atemporal. Você cria as coisas, você tem ideias a partir de coisas que estão na tua mente e que você vai construir da forma que você é, exatamente. A construção que você fez da sua vida vai te fazer ver aquilo da mesma forma. Uma vez eu estava com a minha sobrinha vendo aquele, como é que chama lá? Dos vampiros lá? A série lá? Como é que é dos vampiros? Esqueci agora. E não sei, tem uma cena... Eu não assisto TV, então é o filme mesmo, sei lá. Tem uma cena que ele pega a namoradinha, que não é vampira, no colo, e ele sai correndo e sobe uma montanha assim, mas numa velocidade incrível, assim. Pá, pum, pum. Quando chega lá em cima, o sol bate nele e a pele brilha. E ela não tinha tido essa percepção. Ela já achou absurdo ele pegar ela no colo e sair correndo, subir a montanha até lá em cima, numa fração de segundo, rápido. Ela falou, pô, que é esse cara, né? Porque ela não tinha... Aí eu tô lá vendo com a minha sobrinha. Ela vira e fala assim, no livro essa cena é muito mais legal. E ela tinha 14 anos. No livro essa cena é muito mais legal. Porque ela construiu, né? Eu falei, pô, fale-me mais sobre isso. Ela falou, não, porque no livro eles vêm caminhando e tal. E ela começou a me contar a parada do sentimento da menina. Porque no filme é só uma cena que ele pega ela no corre até lá em cima e ela se impressiona que a pele dele começa a brilhar. Aí eu falei, caramba... É que na comunicação, no livro, tem que ter uma riqueza de detalhes maior, justamente para a gente poder, né, ter essa... Para o nosso lúdico trabalhar de forma grandiosa. E é isso que eu estou te falando. Você consegue isso por conta das vivências e tudo mais. Quando você vai para uma empresa, você faz... dentro do treinamento, muitas vezes você vai entregar para aquela galera que não está acostumada a ser treinada, algo lúdico. Ele falou, ai, que bosta. O que é esses quadradinhos na minha mão? Que quando você vai dar uma... Como é que a gente chama isso? Dinâmica. A dinâmica, fugiu a palavra na hora. Pô, você vai dar uma dinâmica, tem um monte de gente que fica fazendo careta. É porque a pessoa às vezes não está aberta ali para esse envolvimento. Mas quando a pessoa se entrega, e depois se entrega, né? Depois, e se diverte, e se divertem. Aí eles começam a ter a percepção, porque às vezes é algo novo também. Né? Então, o novo, às vezes a pessoa tende a... Ai, não gosto, não sei, não quero, né? Não, é o estranhamento, né? A primeira impressão. Agora, quando você está mais aberto, você se dispõe ali, né? Você entra já mais predisposto. Se joga, né? Joga. Mas o importante é que todos acabam se desenvolvendo e se envolvendo.
desenvolvendo e se envolvendo e acaba trazendo ali um resultado isso positivo. É maravilhoso, né? Isso é maravilhoso porque quando você aumenta a produtividade, né, o CNPJ agradece, porque a rentabilidade aumenta, a lucratividade aumenta e tudo aumenta. Mas vamos voltar para os processos. Fizemos o diagnóstico. Poxa vida, você fez estruturou o diagnóstico. Isso aí provavelmente você, de forma organizada, você fala, bom, peraí, tá aqui. Eu monto depois Tá um aqui, projeto. você monta o projeto e tal, você apresenta um projeto, trabalho. fala assim, vamos começar por aqui. Aí você vai dar os primeiros passos. Dentro dessa organização, o que você acha que são as prioridades na parte de procedimentos mesmo? Como é que você dá o start? Você fez a entrevista, você fez o diagnóstico e tudo mais, hora de agir. Vamos para as ações. Eu estou falando em estruturas grandes, tá? Em estruturas grandes que eu considero assim, empresas. 1000 funcionários. 1000 funcionários, exatamente. 500 funcionários. Você vai ter que fazer com que, mesmo que você esteja só atuando diretamente com a liderança, você tem que ter uma visão macro, né? É que eu não me envolvo nos processos efetivamente da empresa. Não, mas você se envolve no relacionamento dele com esses gestores de processos. Sim, e ele é o agente. Tá. Então, quando ele começa a identificar pontos ali de melhoria, ele entra em ação e promove o envolvimento de outros departamentos e traz um resultado. Quero até, pegando esse gancho, acho que até para exemplificar vai ficar mais fácil. Eu atendi um rapaz uma vez que ele trabalhava numa grande empresa e ele teve a oportunidade de assumir a gestão até a vinda de um novo gestor. Isso seria em torno ali de uns 3 meses. Eu falei, vai na diretoria, e ele era analista. Sim. Falei, você tem um bom relacionamento com a diretoria? Busca oportunidade. Ele falou, tenho. Falei, não fala de salário, mas busca oportunidade para você atuar e vamos trabalhar. A gente começou, sem brincadeira, Wander. A empresa, assim, no primeiro mês, ele trouxe uma redução de custo de 300 mil para a empresa por uma simples reestruturação da planta, no desenho de como estava a disposição da fábrica. Eles eliminaram lá, acho que o aluguel de empilhadeiras, uma boa parte. Não tinha necessidade de tudo aquilo. Depois, eles estavam com 58 pedidos em atraso. Eles passaram para 18 no primeiro mês. No segundo mês, eles foram para 2. No terceiro mês, eles estavam antecipando a produção de 4 a 7 dias. Aí, eles reduziram 10% a folha de pagamento, mantiveram a produtividade. Tá? Eu estava atendendo uma pessoa. E essa pessoa se envolveu com todos os outros departamentos para conseguir esses resultados. Antes, eles estavam trabalhando até 10, 11 horas da noite, com hora extra. Eliminaram as horas extras. Você está trabalhando com produtividade, antecipando produção de 4 a 7 dias, para que hora extra? Não existe. Você percebe? Então, o resultado foi muito além. Eu nunca pus o pé na empresa. Isso é legal. Isso é legal. Isso é bem legal. Isso é bem legal. Sabe que eu fiz uma palestra uma vez na Volkswagen, distribuidora? Tem gente interessante isso, né? Mas o atendimento que eu fazia era online. Eu nunca pus o pé na empresa. Eu fiz 2 palestras lá. É um negócio absurdo. É inimaginável. Eu não sei se você sabe, mas a Volkswagen, ela tem uma distribuidora de peças nacional aqui em Vinhedo. É um barracão. Você não acredita o tamanho dele. É um negócio surreal. Surreal. Os encarregados andam de bicicleta pela coisa. Eles pedalam e tudo mais. Mas, cara, no dia que eu fui lá tratar da palestra, o setor administrativo tem uma janela imensa de vidro, assim, que você olha o barracão. Pra você ter uma ideia, você não vê o fundo dele. Você olha de lá daquela janela, você não vê, assim, as pessoas ficam desse tamanho lá embaixo. E são prateleiras gigantescas. Tão grande. O pé direito do barracão é um negócio surreal. Eu fiquei olhando para aquilo e falei, caceta, que logística incrível, né? Que logística incrível e tudo mais.
Aí você começa a olhar, você não vê gente, cara. Você vê um ou outro aqui, aí teve um dia lá que foi a hora de almoço, você vê a galera saindo, mas você não vê assim, ó. Você olha aqueles corredores infinitos assim, você fala assim, meu, esses caras não estão distribuindo peça pro Brasil inteiro? Cadê aquele monte de empilhadeira? Cadê não sei o quê? Cadê não sei o quê? Meu. Mas com certeza já tem muita automação ali, né? Não, tem automação, mas mais que automação. Quando as coisas chegam, olha que coisa louca. Quando as coisas chegam, a distribuição é onde? Nos boxes de carregamento. Os caminhões entram ali, saem para o Brasil todo ali. E tudo mais. O que acontece? Eles têm uma organização de logística tão precisa que o movimento está aqui nesse primeiro corredor. E algumas dessas prateleiras, elas se movem. Entendeu? Então, eu não vou ver ninguém andando aqui. Entendeu? Porque assim, no pessoal do noturno, né, e que para essas prateleiras que se movem aqui, eles vão trazendo. Então, a mercadoria vem da fábrica e ela vai caminhando dentro do negócio aqui. Então, o movimento grande mesmo está aqui na ponta onde vai carregar. Não tem essa de, vamos pegar lá de trás, aí vamos lá, onde que tá? Aí vai no sistema, tá lá na prateleira B3FJH. Não existe isso. Eu falei, caramba, quanto de ganho esses caras têm em produtividade, produtividade, pela estruturação, exatamente, né? Por um fator não, nesse caso, não humano, a não ser processo. O cara que teve a ideia, que fez o projeto. Sim. Mas assim, o processo maduro, eficiente, onde um negócio gigante daquele, você não vê gente tropeçando, dando trombada. Sim. Aquilo funciona. E é muito importante olhar sempre para esses dois pilares mesmo. Só Sim. que processos caminha com pessoas. Quer queira, quer não. Porque quem vai executar são pessoas. Então, onde mudou um processo, tem que ter treinamento. Né? Eu lembro que eu tive uma empresa que eu estava atendendo que eles estavam fazendo mudança de sistema, colocando TOTOS. Gente, a gente sabe que mudar um sistema é trabalhoso, né? Você fica ali, às vezes, fazendo 2 atividades ainda um período até conseguir atualizar todo o sistema. Eu lembro que, trabalhando com a gestora financeira, ela, em um mês, ela falou, Renata, minha empresa está organizada. Eu, como assim? Ela falou, tá tudo agora. Estoque, tá conferido, tá tudo no sistema. Agora passamos, efetivamente. Ela falou assim, eu não acredito. Ela falou, o melhor, não fui eu que fiz. Foram as pessoas que fizeram. E ela estava se descabelando. Ela falou, eu não te conhecia antes. Estava pagando aqui horas, né, de excedentes ali para conseguir fazer toda essa transferência. Dentro dos seus treinamentos? E eu estava trabalhando liderança. Dentro dos seus treinamentos, você ajuda ou às vezes até tem que convencer a implantação de CRM? Sim, dependendo se você está estruturando uma equipe de vendas, é importante que o gestor tenha a noção de como gerir e acompanhar, apoiar ali essas equipes. Isso é fundamental. Acho que hoje usar a tecnologia não tem como. Mas eu conheço bastante gente que é relutante, que não tem. Muito. Eu conheço gente aí que tem empresa de 60 funcionários e não quer. Eu falo, porra. É assim, eu até na minha mentoria de vendas, é Vendas 4.0. Por que é 4.0? Justamente porque tem essa pegada de tecnologia. Então, trazendo um pouco lá da parte da indústria 4.0, né? Então, toda essa transição e como que a gente chegou aqui agora nesse modelo de vendas atual. Né? Então, o que é necessário para você obter melhores resultados? E aí você tem que usar ferramentas, gente. Está aí, está disponível. Se você não usar esses dados, não usar essas informações, não souber fazer essas análises, você está perdendo a oportunidade, às vezes, de melhores resultados. Né? Então, toda essa estruturação, você falou do CRM, é uma ferramenta, né? Ter isso é o mínimo,
para você ter uma boa gestão, às vezes, da tua equipe. É, E aí você- envolve o quê? A aprendizagem da tecnologia. Você tem que aprender Sim, a você usar a tem que saber, tecnologia. Né? tem gente que chama de se render, né? Ah, renda-se à novidade. Não é Não, render-se à não, novidade. mas vamos lá. Mostre interesse e saiba que o mundo está mudando e você tem que Wander, acompanhar. é igual a IA. A inteligência artificial está aí. É. Você vai falar assim, não, eu não vou usar. Você está perdendo a oportunidade. Você está perdendo a oportunidade de se tornar um profissional de destaque melhor, desde que você saiba utilizar ela como ferramenta de produtividade. Sim. Eu acho que essa é a grande sacada. Um tempo atrás, nós trouxemos para nossa empresa um rapaz lá de São Paulo que virou para mim e falou assim: Wander, você tem que se relacionar melhor com o chat GPT. Eu virei para ele e falei assim: não, Giovanni, não vem com essa conversa para cima de mim, não, não, você tem que criar um relacionamento. Ele falou: mas não é um negócio só que eu pergunto as coisas para ele e ele me responde. Ele falou: não, você tem que ter um relacionamento, ele tem que gostar de você, ele tem que te entender. Eu falei assim: como é que é? Você está falando que eu tenho que ter um relacionamento, eu tenho que ser entendido. Eu quero ser entendido pela minha mulher, eu quero entender minha mulher, meus amigos, as pessoas em volta de mim. Ele falou assim: ele é uma pessoa em volta de você que te ensina muito. Eu vou falar uma coisa aqui que... Tretei com ele por causa disso. Vou falar uma coisa aqui que é muito interessante. A inteligência artificial, se você não fizer perguntas rasas, ela vai te responder de forma rasa. Então, a primeira coisa, você tem que ter uma base de conhecimento. Sim. Eu acho que isso traz, uma profundidade maior ali na interação. Segundo, você vai nutrindo ela, vai subsidiando ela com informações, né, do que você quer, às vezes, desdobrar e até para o seu negócio, independente a área. Né? Então, existe uma troca ali. E o mais interessante é que você pode utilizar essa mesma ferramenta para ela fazer questionamentos para a tua expansão de consciência. Então, tem formas de utilizar. Eu ensino a utilizar a inteligência artificial para desenvolver estratégias de negócio dentro da mentoria, para expansão de consciência e possibilidades que você pode utilizar, caminhos, né? Porque assim, se você tem a visão de várias possibilidades, você consegue ter uma análise mais detalhada qual que é o melhor caminho ou qual é o recurso que você quer implementar agora. O prompt é a tua mente, né, interagindo e fazendo a inteligência entender você e para te entregar o que você quer. Não, né? Fantástico. Exatamente. Você sabendo usar... Um prompt bem elaborado é tudo na história, né? Aí é a sua inteligência. Só que sim, por que eu falo que você tem que ter um conhecimento e checar, às vezes, outras fontes, né? Porque a IA, ela também alucina. Claro. Então, ela vai, às vezes, trazer elementos que, às vezes, não vão fazer muito sentido. Então, mas você aí tem que entra a tua inteligência para não ser raso e para contornar. Porque, às vezes, você faz uma pergunta, se você tentar ser objetivo, você está lascado, né? Porque você tem que contextualizar. Tem que trazer um pouco mais de contexto. Tem que trazer um pouco mais. Para quê? Para que ela te dê uma resposta mais elaborada. Porque se você jogar aquele negócio raso, é aquilo que você falou. Entrega raso, perguntas rasas, respostas rasas. Recebe raso. E aí eu falo da mudança. Aí chegou esse senhor, né? Porque ele é um senhor, que ele tem 23 anos, mas ele diz que ele é mais velho que eu. Falou a mesma coisa que o Giovanni me falou lá atrás. Ô, Wander, você tem que se relacionar e tudo mais. Aí eu falei assim, tá bom, mostre-me e tudo mais. Aí eu sentei do lado dele e ele começou. Aí eu comecei a perceber, eu falei assim, porra, cara, eu tenho que ouvir esses moleque, cacete. Para de ser teimoso, Wander, você tá ficando chato. Porque você tá perdendo a oportunidade. Não, porque daí, porque o outro lá atrás, ele me falou que eu tinha que ter um relacionamento, mas não sentou ali e falou assim, olha aqui o que eu tô fazendo. Esse aqui já fez diferente. Aí eu comecei a ver como é que ele se posicionava, o que ele pedia. Por quê? Porque ele, apesar de ter essa carinha tímida e tudo mais, ele vai no ChatGPT, só falta ele dizer assim, olha, quem manda aqui sou eu, faz o que eu tô mandando e tudo mais. Por quê? Porque ele se posiciona como, olha, o burro é você, mas eu tô pedindo sua ajuda. Porque ele vai
Ele é muito incisivo. Haja assim, ele dá o comando real. Sim. Aí eu falei Eu quero, ó, faça. Caramba! Eu isso vou mesmo. ser dono desse cara aqui. Mas olha que interessante o que você trouxe. Eu tô olhando o É. comportamento Sim, aqui. sim, E a gente estava conversando sobre isso, eu e meu marido, né? sim. Ele falou a mesma coisa. Ele falou assim, amor, né? A gente Se né, trata assim. se trata assim. Nossa, eu que chame pelo nome. por favor. Não, ele me chama de Amora, na verdade. Eu Amora. chamo de amor. É. E aí a gente estava falando justamente essa questão que hoje, né, principalmente essa faixa etária, como que o adulto, na verdade, aprende? Fazendo. Os jovens têm uma facilidade maior porque eles já são a geração conectados, né? Eu falo que Eles já o nasceram pacote mais Office já conectados. está no berçário. Exato, né? Então, até essa iniciativa, peraí, eu não sei algo, eu vou lá no Google, eu vou no YouTube, eu vou ver um vídeo, eu vou buscar informação. Isso já é, para eles hoje, isso já é mais natural, coisa que não é muito natural, talvez, né, para outras gerações, né? Vamos colocar assim. Então, às vezes, precisa um pouco mais desse pegar na mão nesse início, para a pessoa depois desenvolver. Então, trazendo isso até para o âmbito organizacional, é importante entender isso. Por que vem as resistências? Justamente porque você não sabe. E como você... mas será que eu vou aprender? Vem dúvidas. Eu não gosto disso. Você tende a relutar. Quando alguém vem, senta, mostra, ensina e começa a desmistificar as nossas crenças, aí você começa a se abrir para o aprendizado. E aí você se desenvolve, aí você pega gosto e aí você vai. Então, pegando a parte comportamental, isso também acontece dentro das empresas. E aí o gestor precisa ter esse olhar e trabalhar esse desenvolvimento com seus times. Pegar gosto, né? Sim. Essa frase é bem legal. Ele precisa entender o quanto aquilo vai facilitar a vida dele. Não só a produtividade da empresa, mas a vida dele como pessoa, como um profissional. Sim. O quanto aquilo vai agregar de valor também para ele. Agora, outro dia eu vi um pseudo sábio, né? O cara falando, não sei nem o nome dele, mas ele falou quando ele chegou na terceira bobagem, né? Porque eu respeito muito as pessoas desde que eu perceba que elas também respeitam outras. E aí ele virou e falou assim, tem uns sujeitos aí que ficam falando um monte de asneira e tal. Eu falei, ixi Maria, esses caras que são donos da verdade falam mais asneira do que aqueles que eles julgam, né? Aí ele falou assim, nego fica falando aí do coaching, crenças limitantes. Esses caras ficam falando de crenças limitantes. Que crenças limitantes? O cara não faz, ele não faz. Aí eu falei, olha, o cara vai pra internet, fica aí vomitando esse monte de lixo, quando na verdade ele está falando de uma coisa, é que nem a história da verdade absoluta. Eu viro para você e falo assim, não existe verdade absoluta. Opa, peraí. Mas o que eu estou fazendo se eu estou falando que uma coisa não existe? Eu estou falando que isso é uma verdade absoluta. Já comecei que é uma crença. Já comecei errado. E aí eu quero que você me fale justamente sobre isso. A crença limitante, você vai falar que isso não existe? Quanta gente está enfiada dentro do quarto com um monte de potencial aí que não faz nada. Isso não é uma crença limitante? O cara não acreditar e não confiar no próprio conhecimento? A crença limitante que a gente chama, na verdade, o que é? São as suas verdades. É o que você acredita como verdade. Como que você constrói isso? Através das suas experiências, né? O que você vivenciou, enfim, né? Seus valores, suas percepções. E dentro disso, como que a gente desconstrói essas crenças, né? A partir do momento que a gente começa a questioná-las. Então, a gente pode fazer isso através de um processo de autoconhecimento, ou alguém precisa te estimular a pensar diferente. O que é o pensar fora da caixa? É romper essas limitações da caixinha. Que é qual que é a caixinha? É a minha mente. Sim. Né? Então, a minha mente está aqui dentro do quadrado.
quando que eu penso, peraí, quando eu começo a cogitar que possa existir outras possibilidades, outras oportunidades, eu começo a abrir. Enquanto eu falar, não existe, minha mente está fechada. Sim. Então, parte disso. Peraí, mas e se as minhas convicções estiverem erradas? O que poderia ser? Tá vendo? O que poderia ser? Nós temos... Quais outras possibilidades? Aí é onde, abre... E aí, às vezes, você está numa situação de um problema que você não vê saída devido às suas percepções. Tem emoção ali também que já fecha, né, essa parte da mente, do nosso cérebro aqui para criatividade. E aí, quando você trabalha isso, você começa a dispersar, fala, nossa, peraí, tem isso. Aquilo te dá fôlego, força, e você fala, puta, eu vou por aqui. Aí você toma a decisão. É aí que eu queria que você chegasse. Entendeu? Que é assim, razão e emoção. Né? Razão e emoção estão ali, não dá para escapar delas e acabou. Tem gente que dá mais gasolina para um e para outro. Mas aí, dentro eu adoro, porque assim, duas coisas que mais me encantam é comunicação e comportamento, né? É muito legal a maneira, você olha para o comportamento, aí cada um tem a sua comunicação, né? Cada um se comunica do jeito que tem habilidade, né? Ou com nível de conhecimento. Mas comunicação é uma habilidade que pode ser melhorada. Mais de 80% dos problemas nas organizações é falha de comunicação. Falei então, sobre isso bastante. Precisa se trabalhar isso. Mas aí é que tá. Você pode ajustar a comunicação e você pode ajustar comportamento. Isso nós concordamos em 1000%. Só que assim, eu quero saber se existe em todo mundo. Eu sei que algumas pessoas têm essa percepção. Mas assim, você é uma agente de transformação, certo? Você é um agente de transformação, você faz isso com técnica, com procedimento e tudo mais, com muito estudo em cima disso, de pessoas e de processos, né? Aí o que acontece? A pessoa, quando ela se percebe, isso pode ser um choque para ela, né? Ela mudar assim, não é fácil, Wander. Mudar não é, eu não diria nem que não é fácil, eu diria que é bem difícil, né? Só que ela se percebe. Ela encontra alguém falho, né? E aí ela vai ter que passar pelo processo de transformação. Aí chegamos naquilo que você falou, tem que querer. Aí ela quer. Só que aí ela quer, ela começa o processo a partir de... É isso que eu quero falar. A partir de quê? Esse processo transformador exige ações diversas daquelas que estavam acontecendo. Sim. Né? São gradativas. Exatamente. Mas aí que tá. Como é que é essa escada? Como é que é essa escada? É isso que eu quero que você entregue pra gente agora. Como é que é a escada da transformação? Como é que o cara se percebeu e ele bota o pé no primeiro degrau cheio de medo? Tá. Então, assim, eu gosto... Legal você falar isso. Eu gosto de trazer muito exemplo do conceito de Prochaska, né, que é justamente a teoria da transformação ali, que ele, né, é o modelo de mudança de Prochaska. A gente tem uma fase que é a fase da pré-contemplação. Então, deixa eu ver se eu lembro aqui, ó. Tá. Pré-contemplação, isso não estava no programa, né? A gente traz aqui. Pré-contemplação, contemplação. Pré-contemplação. Contemplação, preparação, ação e recaída. São 5 estágios, tá? Da mudança comportamental. Modelo transteórico de mudança comportamental. Qual que é a primeira fase? É a fase que eu não sei que eu não sei. Então, é a fase que eu não tenho consciência e não tenho competência. Certo? Então, o processo parte justamente disso, de tirar essa pessoa dessa primeira fase. Eu não diria nem que é do zero, é do que antecede ao zero. Então, tira essa
a pessoa dessa primeira fase, traz ela para o nível de consciência, então, da pré para contemplação. Eu sei que eu não sei agora isso. E aí, o que eu vou colocá-la? Num processo de preparação. Nesse processo de preparação, ela começa a buscar quais são os caminhos necessários para atingir o que ela deseja. E aí ela entra em ação. Então ela vai se preparar e aí se preparou igual ir para academia. Vamos criar musculatura, eu quero correr, eu tenho que treinar para depois ir lá e vencer a corrida, um exemplo, né? Aí ela entra em ação. Só que em diversas fases da nossa vida, a gente tem a recaída, né? E aí a gente volta para esse primeiro estágio. Mas eu falo que a partir do momento que eu entendi isso, Wander, eu comecei a entender que o impossível meio que não existe. Ele é impossível porque eu ainda não tenho o conhecimento necessário para fazer, para executar, para entrar em ação. Porque a partir do momento que eu tiver, eu consigo. Né? Eu gosto de trazer um exemplo prático daí nisso. E eu começo ali o treinamento já falando um pouco dessa parte. Por quê? Porque isso expande a visão da pessoa. Sim. Né? Então, a gente sempre parte, todo o processo de desenvolvimento, eu parto do ponto atual para um ponto onde a pessoa quer chegar. Né? Então, vamos imaginar, de forma muito simplista, que você queira ser um piloto de... sei lá, avião, helicóptero, alguma coisa assim. Então, parte desse princípio. Você tem um objetivo, quero ser piloto. Tá, eu vou te perguntar, né? Essa pergunta, eu tenho que tomar cuidado só se a pessoa for realmente um piloto, né? Falei assim, você sabe pilotar helicóptero? Aí a pessoa fala assim, não. Eu falei assim, então você saiu da fase inicial da pré-contemplação para a fase de contemplação. Poxa, eu não tenho essa habilidade. Já tô mirando aquilo lá. Isso, eu não tenho essa habilidade. Qual que é o próximo passo? De forma, assim, bem simples e pragmática aqui, trazendo os passos. É muito mais né? complexo que isso. Mas... Isso. Mas eu gosto de trazer essa simplicidade na explicação para trazer o entendimento das fases e como funciona a nossa mente nisso. Sim. Porque, lógico que depois isso é um processo muito mais dinâmico. E aí, quando você entende que, peraí, então, essas habilidades aqui, ou esses processos, o que eu preciso fazer é fundamental para eu chegar no que eu quero, eu vou me preparar para isso. E aí a pessoa vai entrando em ação e dando os próximos passos. Mas por que ela dá os próximos passos? Porque aquilo tem que ser importante para ela, tem que estar alinhado com os objetivos de vida, objetivos pessoais, tem que estar alinhado com os valores dela. Sim. Então é onde a gente precisa trabalhar essa base. Sim. Essa conexão é importantíssima, né? E por isso que o resultado vem. Então existe todo vamos falar assim, um contexto, um processo ali que é desenhado para que traga isso à tona, toda essa congruência, para que se gere depois a transformação. Sim. E aí, toda essa transformação, como você falou no início, ela acontece a partir de um olhar para o resultado, né? Um olhar para o resultado. Onde é que você quer chegar? Exatamente. O que eu quero, como é que eu vou conseguir, nós vamos fazer os processos aqui. E aí eu quero saber do nível de satisfação, mas eu não quero saber no número a princípio. Nós vamos chegar lá. Mas eu quero saber esse encontro, como é que é para você? Porque eu adoro pessoas, você adora pessoas e tudo mais. Mas aí vamos lá. Fizemos o diagnóstico, passamos pelos processos, estamos lá e tal, e aí na primeira aferição de resultado. Mas eu não estou falando de resultado de lucratividade, de rentabilidade, nada disso. Estou falando do resultado para a pessoa que você colocou o teu olhar nela e ajudou ela a fazer com que ela cumprisse os processos internos para chegar aqui. E aí ela vê que os processos internos tiveram influência gigantesca no externo. E aí, essa conversa, quero saber. Porque normalmente meus clientes falam que o processo não é algo só profissional, é algo que eles levam para a vida. Sim. Né? Então, acho que essa é a minha maior satisfação. Claro. Né?
E um outro ponto é que esse feedback a gente vai colhendo gradativamente durante as semanas, vamos falar assim, Sim, sim, sim. durante os encontros, né? Então, eu já tive casos aí de clientes, em um mês ele foi promovido. Então, Renata, olha, em um mês, ó, aconteceu minha promoção. Eu falei assim, parabéns, por quê? Porque você se posicionou para que isso acontecesse, não fui eu, né? Eu só sou um veículo aqui, mas se a pessoa não entrar em ação, isso não acontece. Então é uma análise gradual, né? Você não tem um caso assim, aquele exemplo que a pessoa explodiu assim com o impacto de se reconhecer diferente, de olhar para si de forma diferente, de chegar e falar assim, caramba, Renata, eu mudei. Que loucura que está acontecendo comigo, eu estou escovando o dente na minha casa, eu não estou vendo a mesma pessoa. Não é dessa forma, mas como que a gente observa essa mudança? É através do feedback do outro. Tá. Então, quando que eu consigo perceber que a mudança efetivamente aconteceu? Né? Quando as pessoas que eu estou trabalhando, né, os líderes principalmente, começam a comentar, nossa, minha equipe está falando que eu mudei, minha equipe está falando que eu sou outra pessoa, o que eu estou fazendo? Eles estão me questionando o que está acontecendo. Aí eu vejo que efetivamente essa mudança aconteceu. Então, quando o meio observa a mudança aconteceu. Mais uma confirmação, vamos falar assim. Sim. Nós estamos caminhando para o final, mas tem uma coisa que é muito, muito, eu preciso saber de vocês. O quanto o ego é agente de recaída. Porque as recaídas existem. Sim. Né? As recaídas existem, por exemplo, eu conheço tanta gente que já trabalhou com empresas assim, que o cara vai, cumpre um monte de processos, transforma aquele lugar, só que aquele lugar, de alguma forma, é minado por alguns fatores e aquilo começa a voltar. Não é que reduziu, é pior, volta para a origem. Volta de onde saiu, porque vão começando a desrespeitar o processo. Outro dia aconteceu um negócio comigo, eu fui comprar uma coisa no mercado e fui atendido por um atendente que estava... Eu falei assim, caramba, até falei para Fabiana, eu falei, ou ele é funcionário novo, ou ele é um baita funcionário. Porque ele está com os processos todos fresquinhos na cabeça dele. Bom dia, o senhor quer isso, o senhor quer aquilo, papapá. O cara estava me atendendo assim, com as coisas pautadas. Procedimento, tal, falou comigo, porque o senhor e tal, papapá. A única coisa que ele não fez, que ele podia ter feito, que ia me agradar, era perguntar meu nome. Para continuar conversando comigo. Mas o resto ele fez tudo. Aí ela falou assim, não, ele pode ser só um bom funcionário. Eu falei assim, aí que tá, ele trabalha numa empresa muito grande. Ele pode, claro, não vou tirar o mérito dele ser um bom funcionário, mas eu também acho que assim, ele podia ser novo, então ele acabou de ser treinado. Então ele está com os processos todos fresquinhos, e isso que acontece. Muitas vezes a pessoa vai cumprindo o processo, aí ela vê que o cara do lado não cumpre, e aí aquilo que você falou de 1 para 3, vai minando e volta para a origem. Agora, isso eu sei que acontece. Mas, às vezes, acontece por ego. Acontece? Me fala. O quão o ego de algumas pessoas fala assim, beleza, já aprendi, mas agora eu vou adaptar os processos ao que eu acho certo. Aí puxa por ego e aí estrambelha tudo. Aí é onde a gente vê a importância dos treinamentos. Não é porque a pessoa recicle fez... as pessoas. Exato. Né? Então, não é porque a pessoa fez uma vez que ela não precisa, às vezes, passar novamente para fazer essa reciclagem. E não é só isso. O processo, da mesma forma que nós estamos em mudanças contínuas, constantemente, a cada informação, a cada evento novo que você reage diferente, você aprende algo novo. Ou seja, aqui a troca já foi, eu acho que, riquíssima. Vai ter coisas que você vai falar, nossa, a Renata falou tal coisa, eu posso... Será que eu estou
Às vezes vem uma crença limitante, ele te colocou na caixinha, mas ela falou para eu me desafiar. Peraí, como que eu posso me desafiar? Se as minhas convicções estiverem erradas, quais outras possibilidades? Aí você começa a conjecturar outras ideias. Então, isso é comportamento. Então, esse contato já influenciou e vai influenciar um comportamento futuro. Então, da mesma forma que o comportamento evolui, os processos também. Então, às vezes a empresa, nesse momento, começou o ano, o processo foi organizado, foi feito de uma forma. Só que na metade do ano, alguém ali descobriu que existe uma forma de otimizar isso aqui. Opa, então vamos melhorar o processo? Só que aí isso precisa ser disseminado para outros. Aí é onde precisa ter a visão do líder para ver, peraí, essa pessoa ela está descumprindo um processo ou o que ela está fazendo também está agregando, pode agregar mais valor ao processo. Entendi. Então a gente tem que tomar cuidado também com isso. Como é que vai ser analisado, né? Isso, porque qual o parâmetro, né? Agora, quando que o ego é complicado? Quando ele se torna arrogância. Na verdade, a minha pergunta foi nesse sentido. Saber que o ego domina a pessoa e ela acha que ela é a dona da verdade e aí já não é mais ego, só é arrogância. Né? Aí isso pode começar a gerar, sim, problemas, porque aí a pessoa não está aberta ali ou aceitar, né, a cultura, os processos, ela não está sendo receptiva. Então, aí isso pode ser problema. Bom, você vai voltar outras vezes, mas assim, agora vamos falar vamos voltar para a Renata, para a gente caminhar um pouco para o final. Por quê? Porque, caramba, como você está falando, olha, eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo agora, que eu comecei diferente dentro do universo da internet e tal. Comecei falando de política, xingando todo mundo, blá, blá, blá. Mas aí eu entrei nessa e falei assim, caramba, o que isso está me trazendo? Estresse, cansaço, um monte de coisa. E o que eu queria com a internet? Eu queria aprender. Falei, peraí, como é que eu vou fazer para aprender? Vou fazer isso aqui, que eu vou botar pessoas diferentes sentadas na minha frente e vou falar de assuntos diversos e vou aprender um monte de coisas. Falei, beleza, sou muito mais feliz e sendo feliz as coisas acontecem de uma forma melhor. Então, o que eu acho disso tudo? Passei por uma transformação e uma melhora. Não que eu não goste, né? Porque eu, como bom escorpiano, eu gosto de dar uma xingada nas pessoas. Eu gosto de dar uma xingada nessas pessoas que eu acho que, né, dentro do meu julgamento, elas estão fazendo coisas muito erradas. E principalmente de político, né? Que eu vou falar bem de quem no Brasil. Difícil. Pode falar. Você trouxe um ponto que eu acho que é importante falar aqui. Quando a gente fala de liderança, quando a gente está falando do líder desenvolver sua equipe, tá? Uma coisa que é fundamental, a gente tem que baixar o julgamento. A partir, não é que você não vai ter as suas, sim. As suas concepções, postura, opinião, tudo mais. Opiniões, não é isso. Sim. Mas quando a gente fala de desenvolvimento de pessoas, se eu julgar, eu não consigo extrair o melhor daquela pessoa. Então, quando líderes olham para o funcionário e falam, esse cara aí já não tem mais jeito, esse cara é isso, esse cara é aquilo, ele não vai conseguir desenvolver. Não vai extrair nada. Troca. Ou ele muda a ótica que ele tem daquela pessoa. Sim. Esse é um ponto. Né? Eu não consigo desenvolver, e aí eu vou falar no meu papel. Eu, né, como coach, eu não consigo desenvolver uma pessoa se eu julgar essa pessoa. Então, eu tenho que adotar esse não julgamento. Peraí, por quê? Porque senão eu não vou ser imparcial. E aí eu não enxergo possibilidades. E eu tenho que enxergar possibilidades para fazer com que você enxergue as possibilidades. Sim. Então, é a mesma coisa. O líder, ele não consegue apoiar o desenvolvimento do outro se ele não enxergar potencial ali. Porque esse é o nosso papel. Esse é um ponto que eu queria trazer. Isso aí. Mas eu vou te falar,
voltando a isso, para te fazer a pergunta que eu quero fazer, eu estava num nível de sofrimento que eu não precisava. Né? Então eu transformei, estou aprendendo um monte, estou aprendendo hoje um monte com você, e como estou aprendendo com quem já veio, com quem vem amanhã, né? Tal. Então toda essa dinâmica da coisa está me deixando bem feliz. E eu queria chegar nisso. Por quê? Porque você, como agente transformadora, como eu já disse aqui, também tem que ter o teu nível de satisfação, entendeu? Pessoal, aquela coisa de falar, caramba, eu fiz acontecer, tá? O que deixa, o que faz a Renata chegar em casa, encontrar com amor, ou com, né? Você chegar no teu ambiente de descanso e de coisa e falar assim, caramba, que dia incrível que eu tive hoje, que semana incrível que eu tive hoje, que trabalho incrível que eu desenvolvi. O que faz a Renata se sentir assim, completamente pujante, feliz? Quando eu vejo a felicidade dos meus clientes, entendeu? Quando eu vejo eles vibrando por terem alcançado algo. Né? Quando eles compartilham isso, me arrepia, assim. Ontem eu recebi uma mensagem, até meu marido viu, de uma cliente, né? Ela estava tirando algumas dúvidas em relação a uma ferramenta digital, tal, o que eu recomendaria, né? O que eu uso e tal. E aí ela falou, deixa eu te contar, lembra aquele cliente? Porque a gente tinha tido uma conversa e ela estava numa negociação, era uma negociação já maior, assim. E aí, né, depois dessa conversa, eu falei, você me conta. E foi final do ano, depois a gente não se falou e aí ela mandou. Eu fechei, entendeu? Nossa, aquilo me arrepiou inteira, assim. Eu falei, meu, que delícia ver isso. É muito legal, Por quê? Porque principalmente para quem empreende, né? Eu acho que qualquer empresa precisa de resultados, mas o empreendedor, às vezes, a pessoa saiu de um CLT, ela está começando a ler um negócio, é crucial ela ter resultados rápidos. E se ela não tiver, o negócio dela, tipo assim, a vida dela pode falhar, não é o negócio. Sim. Né? Desmorona tudo. Então, assim, ver a pessoa realmente conquistando aquilo me fala assim, nossa, que delícia. Eu consegui fazer a diferença, eu vou te falar uma coisa. Isso que você sente é que nem eu falo pra galera. Eu trabalhei muitos anos, amo motocicleta, e tem gente que fala assim, a moto é vírus. Né? Eu adoro moto. A pessoa fala, eu adoro moto, eu adoro... Não, gente, moto é vírus. Uma vez que você pegou, esquece. E a gente tem isso, né? Que seja... A gente fala de vírus, né? Como uma coisa muito ruim, mas assim, esse prazer, cara, ninguém pode tirar de você, né? Sim. Quando você encontra no teu trabalho o prazer de fazer, o prazer de executar, e aí quando te dão esses retornos, né, que tipo, poxa, a vida foi muito legal. Você fez a diferença, na verdade, exatamente, né? Fazer a diferença, pronto. Eu acho que tá a pergunta Perfeito. que fica e a gente tem que fazer é, como é que você quer ser lembrado? Então, eu acho que você sair de manhã, né, pensando isso tudo, como é que você quer ser lembrado? Em tudo que você for fazer, será que você está dando o seu melhor? E normalmente, às vezes, a pessoa não tem isso. Legado, né? Legado. Então, vai passar 10 anos e você vai olhar para trás e você vai falar assim, nossa, o que eu fiz? Né? Ou vai passar 20 anos, ou... Né? Lá na tua velhice, você vai... Assim, como que você quer que as pessoas lembrem de você? Eu acho que esse é um ponto crucial para a gente refletir. E tudo que você for fazer, independente, você se propõe a fazer o melhor. Eu até brinco, né? Eu não gosto de cozinhar. Eu já escutei assim, nossa, mas você cozinha? Eu cozinho, entendeu? De vez em quando. Cozinho, mas não é a minha... Não é a minha paixão, entendeu? Claro. Mas se eu vou me propor a fazer isso, eu vou buscar fazer o meu melhor. Né? Então, quem me conhece sabe que, tipo assim, normalmente as coisas realmente ficam muito gostosas, entendeu? Mas eu acho que é isso. Mesmo você não gostando, o
a tua Quanto intenção, você se entrega para aquilo. a sua intenção. Então, eu vou fazer o meu melhor. Sim. Né? Eu lembrei de uma coisa agora meio cômica. Eu fui fazer, o ano retrasado, um pudim de leite condensado, né? Mas eu fiz no micro-ondas. Ai, que decepção. A hora que eu desenformei, ele deu aquela abaixada, assim. Eu falei, nossa, tipo, né? Fiquei triste. Só que a hora que o pessoal foi comer, nossa, mas tá uma delícia. Eu falei, que bom, menos mal. Não ficou com a cara que você queria, Não mas o ficou sabor estava ótimo. Entendeu? Okay. Mas assim, eu tive a intenção de fazer o meu melhor. Não saiu, né? Mas ainda dos males. Então eu vou te contar. Saiu melhor. Final. Eu gosto de cozinhar. De vez em quando eu faço umas coisas boas, né, Eduardo? Eduardo concorda, Eduardo devora as coisas que eu faço, né? E aí, a minha mãe era uma maravilhosa cozinheira. E ela gostava muito de fazer doces. Então, na minha história aí, com meus amigos, vamos fazer churrasco, vamos... Aí meus amigos, vamos fazer lá na casa da sua mãe? Porque aí ela fazia o doce. Exatamente, porque ninguém sai bêbado de lá. Uhum. Porque ela não fazia um doce, ela fazia 3, 4. E ela tinha um monte de doce lá. E a especialidade dela era o tal de pudim de leite condensado, que ela era tão assim, baba-ovo com alguns amigos meus, que ela fazia 2. Então ela fazia um, nós comíamos ali, e aí, olha, tem mais um lá para vocês levarem. Ô, tia Vera, pelo amor de Deus! Cara, ela fazia 2, era uma coisa maluca. E aí todo mundo saía de potinho da casa dela. Mas assim, muito legal o nosso bate-papo. O prazer, né, que você acabou de dizer, que é o feedback, eu tenho tido, graças a Deus, e graças a uma atitude positiva minha, do Eduardo, que está aqui comigo sempre e tudo mais, que é dar o nosso melhor e fazer com que as pessoas que sentam aí nessa cadeira entreguem o seu melhor da melhor forma possível, porém saem daqui depois da primeira vez com o compromisso de uma segunda vez, porque daí o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer específico, a gente vai sentar, nós vamos conversar entre nós aqui nos bastidores e vamos lá, o que vai ser? Aí nós vamos desenvolver temas específicos que vai ser bem legal. E a galera gosta, né? De falar assim, pô, peraí, aquele dia eles falaram disso aqui, agora eles vão falar daquilo. Entendeu? Então é um negócio muito legal. Sou muito grato, né, por você ter prontamente aceitado meu convite, né? A gente veio para essa conversa preparados, claro, né? Porque se tem uma coisa que não somos nessa vida amadores, né? Não somos amadores, e que foi muito legal, claro, sementes totais aqui na minha cabeça, porque cada conversa é diferente da outra, por mais que eu já tenha parado para ler e para ouvir pessoas com a qualidade de trabalho, né, que se equipara à sua, mas assim, nunca vai ser igual. Pessoas diferentes, informações parecidas, mas maneiras diferentes de lidar com o tema, né? Repito, sou muito grato e eu queria que você fizesse suas considerações finais, até porque para mim foi muito legal a conversa e eu também quero me sentir feliz com o seu feedback. Não, Estamos falando disso. Para mim também foi muito prazeroso estar aqui, né, com você e com a audiência também que vai nos... Sim, o pessoal que vai dar, né, dar moral pra assistir. gente. Isso. Então, assim, é muito gratificante. Agora eu vou falar uma coisa, eu vou ficar mais feliz ainda depois vendo os comentários lá, né? Se então, o que foi compartilhado aqui fez sentido para você e, tipo assim, colocar lá, né? Sim, Quais foram os temas, o que foi dito que mais, às vezes, chamou a atenção, até para a gente poder trazer isso numa próxima. Sim, né? Então, saber o que a galera quer ouvir, né? Exato, né? Então, saber assim, quais pontos ali foram relevantes, fizeram sentido para vocês, né? Então, se vocês puderem também dar esse feedback para a gente, eu acho que Mas você sabe que eu vou te adiantar, né, uma coisa para que a gente não se frustre.
A pessoa interage muito mais com o fragmento do que com o conteúdo total. O conteúdo total ela vai depois. Então, cabe a nós também, a mim, a você, né, e o pessoal que está envolvido nesse processo todo, entregar os pontos-chave para que as pessoas tenham interesse. Porque para nós que gostamos, não é todo mundo que tem esse gosto de chegar e sentar e falar assim, agora eu vou assistir isso. Principalmente coisas com mais de 1 hora, né? Mas assim, a gente pode plantar aquela sementinha e trabalhar isso da melhor forma para que as pessoas saibam que nós estamos entregando coisa legal aqui. Isso é Mas importante. fica tranquilo, frustração é expectativa mal direcionada, entendeu? É isso mesmo, é isso mesmo. É só... Direcione para o lado positivo que a frustração fica pequena. Exato. Fica pequena não. Diminui. Exato, diminui a sua ela expectativa. Fica a ponto de ser irrelevante. Diminua a sua expectativa. Isso até é um ponto. Se você estiver tendo muitas frustrações na sua vida... É porque as expectativas estão muito altas. As expectativas estão muito altas. Diminua um pouco. Né? E principalmente o que está no teu controle, né? Isso. Aí. Faça o que está no teu controle. No teu controle. Não fique querendo mudar aquilo que você não pode mudar. Não pode mudar, exatamente, né? Exatamente. Então, assim, para mim foi muito gratificante, realmente. Com certeza vamos marcar essa segunda, com certeza. Considerações finais para as pessoas que já passaram pela tua vida e vão passar muitas ainda. E aí você não olhe para a câmera da verdade, né? Não, mas tem uma câmera dá uma viradinha. Dá uma viradinha para ela e fala assim: eu, Renata Lasso, estou à disposição e se você quiser deixar algum contato seu, alguma coisa, seu Instagram, nós vamos colocar lá como link, mas fique à vontade. Eu quero primeiro agradecer aqui a oportunidade de mais uma vez estar aqui, agradecer a vocês aí que nos assiste, que também nos traz fôlego, né, ânimo para compartilhar o nosso conhecimento, para que esse conhecimento também possa agregar na vida de vocês, da mesma forma que eu venho aí agregando dentro das organizações e trabalhando as pessoas no desenvolvimento ali das suas carreiras, no desenvolvimento organizacional como um todo, né? Então, agradeço a Deus, eu acho que pela dádiva da vida e por nos conceber, na verdade, né? Todas esse universo de possibilidades, né? Os dons aí, para que a gente use esses talentos e, com isso, tenhamos aí a nossa satisfação e realização no que a gente faz. Eu acho que é isso aí. É isso. Trabalhar, o desafio tem que ser divertido. Sim, né? Tem que ser prazeroso. Prazeroso. Né? É isso aí. Gente, tô feliz pra caramba. Renata entregou coisas muito legais aqui, satisfez, colocou aqui na minha mente algumas sementes que eu vou analisar, mas eu tenho acesso a ela, posso tirar algumas dúvidas depois. Mas eu sou muito grato a Deus, a Renata, ao Eduardo, que me ajuda aqui sempre, porque aqui na 88 Rockets a gente está afim mesmo de entregar o nosso melhor. E para que a gente faça isso, a gente tem que fazer isso com leveza, sendo feliz e querendo, né? Que a gente falou tanto, tem que querer. E aqui todo mundo está muito afim de fazer o melhor. Para vocês, Renata Lasso, Soluções Corporativas. Nós vamos ficando por aqui, mas ela volta, hein? Ela volta. Pode esperar que logo, logo ela vai estar de volta aqui com a gente. Valeu, gente. Obrigado, Renata. Obrigada, Wanda. Fui.